Olá, meus queridos e minhas queridas, meu nome é Lucas Rodrigues e esse é o canal Cine Horror 101. E hoje, finalmente, meu povo, chegou o dia de falar de Pearl, a aguardada sequência do elogiadíssimo slasher da A24X, que saiu lá no início do ano e já rendeu o seu primeiro filme derivado. Mas será que essa prequel conseguiu ser tão boa quanto o primeiro filme? Para descobrir, prepare-se para encarar seus medos e bora comigo! Antes de começar o vídeo, que tal tu já ir se inscrevendo aqui no canal? Seja você um fã casual de terror ou um consumidor ávido do gênero, o Cine Horror 101 tem tudo que tu precisa. Aqui eu tô sempre falando dos últimos lançamentos, dando reviews, fazendo críticas, além de discutir subgêneros e dar muita dica de filme. Então, se tu quer ficar por dentro de tudo de novo aí nesse mundo do cinema de horror e ainda de quebra nunca mais ficar sem filme para assistir quando bater aquela vontadezinha de ver um terror, tá na hora de clicar aqui embaixo. Se inscreveu? Então, bora pro vídeo! É com muita satisfação que hoje eu posso afirmar com certeza que o meu feeling estava correto. Quando eu vi o trailer de Pearl, essa prequel que se propõe a contar a história de origem da antagonista de X, eu já percebi que vinha coisa boa por aí, sendo que eu cheguei até a afirmar que essa prequel podia ser até melhor do que o primeiro filme, ou segundo na ordem cronológica da trama. E pois bem, não é que eu tava certo? Lançado na primeira metade de 2022, o primeiro slasher da A24X já chegou com tudo, cumprindo todas as altíssimas expectativas que tinha sobre si. Um filme que presta uma grande homenagem a um dos subgêneros mais famosos do terror, o slasher, contando aí com diversas referências a filmes clássicos desse subgênero, como Sexta-feira 13 ou Massacre da Serra Elétrica, além de toda uma estética setentista muito bem construída. A história traz um grupo de jovens engajados ali na produção de um filme pornô, que uma hora se vê nas mãos de um casal de idosos pra lá de malucos, isso no sentido mais perigoso da palavra. Como eu comentei lá no meu vídeo dos 5 melhores filmes de terror de 2022 até então, eu gostei muito de X, e quando eu vi o trailer de Pearl, o meu hype foi lá em cima. Felizmente, dessa vez eu não me decepcionei nem um pouco. Passando-se em 1918, Pearl conta a história da personagem título, uma jovem que tá ali esperando o marido voltar da guerra, e enquanto isso, vive uma vidinha pacata numa fazenda com seu pai e com a sua mãe. É uma guria muito simples, mas cheia de sonhos, cheia de ambições, que tem uma relação conturbada ali com uma mãe muito controladora e muito rígida, e que tá desesperançosa ali com a situação de seu pai, que tá numa cadeira de rodas em estado vegetativo e tem que ser cuidado como se fosse uma criança recém-nascida. Nesse contexto, a Pearl apresenta alguns comportamentos bizarros, que durante a primeira metade do filme aparecem ali em uma cena ou outra, cenas essas muito bem encaixadas com o objetivo de contrastar com essa aparente doçura e meiguice da personagem título. É bem interessante como esse contraste é apresentado, de uma forma que ao mesmo tempo é sutil e explícita, fazendo com que, enquanto a gente sente uma certa empatia pela pobre jovem oprimida ali na sua vida na fazenda, a gente também percebe que ela esconde um lado sombrio. Lado esse marcado por uma ambição sem limites, por um sadismo natural e por um forte desejo sexual reprimido. Acredito eu que o filme consegue passar essa sensação ambivalente para o espectador, principalmente devido a duas coisas. A primeira é uma falsa premissa que o filme intencionalmente traz. Aquela velha história de um personagem pobre, ordinário, que tem muitos sonhos, muitas ambições e que através de uma jornada árdua finalmente consegue chegar aos seus objetivos. História essa que a gente já viu em 1 milhão de filmes e livros por aí. A questão aqui é que essa premissa é intercalada com cenas que mostram uma personagem principal doentia, psicopata. Sendo que isso subverte completamente aquele caráter inocente que os personagens desse tipo de história geralmente têm. De forma que a gente vê uma história familiar sendo contada de uma forma completamente distorcida e perturbadora. A segunda coisa que contribui para essa construção toda é a própria fotografia do filme, que intercala ali algumas cenas bem coloridas e vibrantes em momentos em que a Pearl está fora da fazenda, lá na cidade, descobrindo o mundo,
com cenas bem sombrias, escuras ali dentro da casa da família, em cenas que mostram a relação muito conturbada que ela tem com a própria mãe. E tudo isso, esse contraste entre as premissas e entre a fotografia das diferentes cenas, é algo que toma conta já da primeira metade do filme. Sendo que depois do momento que o lado mais violento da Pearl realmente aflora, a personagem vai ganhando mais imponência e esse lado mais inocente, mais tímido, mais doce, vai sutilmente desaparecendo. Após um acontecimento devastador para a personagem principal, a gente tem aquela nossa expectativa natural de ver a personagem ter êxito completamente quebrada. Mesmo que assistindo esse filme a gente sabe que não vai ter final feliz nenhum saindo dali. E é a partir daí que a gente vê a personagem colocando tudo que ela sente pra fora. Toda a sua dor, toda a sua angústia, mas também toda a sua perversidade, sua inveja e sua malícia. Tudo isso num monólogo magnificamente entregue pela performance da Mia Goth, que assim, tá completamente excelente nesse filme. Os críticos de cinema aí que me perdoem se eu estiver errado, mas bem na moral, eu considero que essa cena do monólogo, ela é tão impactante, tão imersiva, e tão bem atuada que, pra mim, na moral, seria digna de Oscar para essa maravilhosa atriz que é a Mia Goth. Monólogo esse que é seguido ali pelas cenas de fechamento do longa. Fechamento esse muito condizente com o que foi construído até então, no sentido de que é um encerramento extremamente perturbador para a história de origem de uma personagem profundamente perturbada. E depois disso a gente ainda tem os créditos que aparecem na tela sobrepondo um take final que dura ali alguns minutos e escancara mais uma vez, e eu não me canso de repetir isso, a magnitude, a força e a qualidade da atuação da Mia Goth. É sério, gente, desculpa me repetir, mas ela tá muito fenomenal nesse filme, tipo, demais. Enfim, em resumo aqui, Pearl é um filme que se constrói em cima da subversão de uma premissa bem familiar para nós. Subversão essa feita através da inserção de um lado sombrio e doentio numa personagem que, dentro desse tipo de premissa, normalmente seria inocente, pura e do bem. Aqui, no caso, trata-se de uma personagem perturbada, cruel e completamente psicopata. Para não dizer que eu só falei bem desse filme, eu acho que é seguro afirmar que faltou um pouquinho de gore ali. Sendo uma história de origem para uma antagonista de um slasher, daria muito bem para ter colocado muito mais sangue e muito mais violência gráfica nesse filme. Algo que, convenhamos, nem o X tinha muito e Pearl tem ainda menos. Daria para ter deixado o filme com um quê a mais de terror se isso tivesse sido feito. Mas com isso tudo eu não quero dizer que o filme perde de nenhuma forma seus grandes méritos, que são muitos. Trata-se de uma obra à sua maneira perturbadora e visceral, mesmo sem tanta violência gráfica explícita, que se beneficia demais da direção precisa do Till West e principalmente da performance maravilhosa da Mia Goth. Definitivamente um filme que vai reto para a lista dos melhores de 2022. E por hoje era isso, meu povo. Muito obrigado por ficarem aqui comigo até agora. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo caso tenham gostado do vídeo e de deixar o comentário caso tenham assistido Pearl, pra gente ver se as nossas opiniões batem. Tenham todos ótimos pesadelos e até a próxima!